Tem uma pessoa querendo formalizar algo com você, seja uma parceria de trabalho, amizade, namoro, casamento. Vamos ver o que mais as cartas têm a revelar sobre essa pessoa, essa situação. Mentaliza ela, clica no coração, me deixa um comentário em forma de gratidão, me contando o horário que esse vídeo chegou, a cidade que você me assiste ou a inicial do nome dessa pessoa. E vamos ver aqui. Em relação a essa parceria, essa formalização, que as cartas têm a revelar, por gentileza. 8 de espadas. O louco. Entendi. Cavaleiro de copas. Provavelmente aqui é algo romântico, né? 8 de espadas é como se essa pessoa tivesse finalmente se desvencilhado, né? De alguma crença limitante ou de pessoas ao redor, familiares, amigos que estavam atrasando, né, que estavam de alguma forma falando para essa pessoa, não, você precisa curtir a vida, para que você vai se relacionar sério agora, você, sabe, tá novo, nova, ou você acabou de sair de um relacionamento e já vai entrar em outro, tem uma coisa assim, sabe, de pessoas influenciando externamente essa decisão dessa pessoa, mas aqui, com o louco e o cavaleiro de copas, essa pessoa não ouve mais, é como se ela visse o potencial, enxergasse, né? O potencial, apesar de ela ainda estar meio lá, meio cá. Mas Cavaleiro de Copas fala de alguém que quer recomeçar ou que não quer perder o que vocês já construíram. Porque eu tô falando de alguém aqui que já tem uma história, que já tem algo com essa pessoa. Vocês já têm algo aqui, vocês já construíram algo, nem que seja pouca coisa, né? E o louco é como se essa pessoa quisesse se jogar de cabeça. O desejo dela, arcano maior aqui, né? O desejo dela é se jogar realmente nessa viagem, né? Com você, se entregar aos sentimentos e parar de olhar tanto para os lados, para os problemas, para o que as pessoas estão falando, enfim. E ela vai fazer uma proposta, tá? Essa proposta provavelmente é sobre um namoro, um casamento, pode ser relacionado ao trabalho também? Pode, uma parceria de trabalho, mas aqui tem mais a ver com o coração, Cavaleiro de Copas, né? Tem mais a ver com um pedido de namoro ou até um pedido de desculpas por ter se deixado influenciar por amigos, por familiares, por pessoas de fora que não tinha nada a ver, que não sabia de nada do que vocês sentem, viveram, enfim. E o louco fala dessa pessoa se jogando, né? Então, pode esperar uma proposta, né? Uma oficialização realmente aqui desse relacionamento, sabe? Dessa união de vocês, desse 10 de paus no fundo. Realmente essa pessoa tava carregando muita coisa, né? Tinha muita coisa tampando a visão dela, muitas crenças ou pessoas atrapalhando, ou situações pessoais que faziam com que essa pessoa ficava meio presa a essa mentalidade, a pensamentos negativos, né? E desse ouvido a essas pessoas, enfim, que acabou atrapalhando vocês, né? Olha aí, 10 de espadas. É o fim de um ciclo. 3 de ouros invertido. Ele já estava invertido, né? Mas eu vou deixar ele normal porque era pra estar normal. E a força, arcana de leão. Entendi. Então, essa oficialização ela tem a ver com essa pessoa se estruturar financeiramente. A partir do momento que essa pessoa consegue se estruturar, consegue se reequilibrar, consegue ter uma base, uma estrutura, consegue perceber que agora sim ela vai conseguir ter algo para te oferecer ou uma estrutura para poder, né, se casar com você ou simplesmente começar a namorar, mas na cabeça dessa pessoa ela precisa resolver essa situação financeira dela, ela precisa mostrar o talento, precisa ser vista, precisa ser recompensada de alguma forma, então ela tá focando bastante no trabalho, e esse 10 de espadas mostra uma pessoa que chegou no fundo do poço aqui, né? Chegou no fundo do poço, seja pela questão financeira, seja por uma fase da vida dela, um problema, ou mentalidade mesmo.
E aí aqui ela vai precisar de força para superar essa situação e perceber que apesar dessa condição que ela tá nesse momento, não quer dizer que vocês não possam viver esse romance, né? Ainda tem muita coisa aqui que atrapalha essa pessoa, tanto internamente quanto externamente. Mas ela vai se oficializar esse romance com você, essa, sabe, relação. Vai, tipo, assumir, mas primeiro ela quer resolver essa situação que tira o controle dela, vamos dizer assim, que ela quer dominar primeiro isso, sabe? Pra depois ela focar no amor. Fazer mais grana e depois amor. Tipo isso, 4 de ouros, confirmando pra gente que essa pessoa, ela tem uma necessidade de ter o que oferecer, sabe? 3 de paus e tá olhando pro futuro de vocês, pensando exatamente no futuro. E a morte, mostrando uma transformação, um renascimento. É como se essa pessoa fosse deixar algo para trás, dar espaço para o novo, né? Mas para ela dar espaço para o novo, ela precisa ter esse controle financeiro ou essa estrutura para conseguir expandir, né? Porque ela não consegue ver um futuro se ela não tiver essa questão financeira resolvida. É como se aqui, para essa forma de se relacionar ou de estar com você nesse momento acabar, ela precisasse se transformar ou transformar a vida financeira dela, ou ela precisa mesmo renascer no sentido de parar de achar que tudo se resume a dinheiro e tal, né? A morte fala, arcano de escorpião, de sentimentos profundos que essa pessoa tem em relação ela tem uma insegurança e ela acha assim que se ela tiver dinheiro, se ela tiver estabilidade financeira, ela vai ter mais segurança, né? Ela vai ter mais, assim, confiança em se entregar, em se aprofundar, em abrir o coração realmente aqui, né? 10 de paus com a alta sacerdotisa e a temperança. Ela busca um equilíbrio, né? Ela busca o caminho do meio, mas para ela é muito importante estar com o material, que é a terra, e o emocional equilibrados. Se tem algo desequilibrado, ela não consegue encontrar esse equilíbrio, esse caminho do meio, essa conexão de dar e receber, né? Na medida certa, no sentido romântico aqui. E tem coisas que ainda estão ocultas para ela, e ela precisa aprofundar mais na espiritualidade, no autoconhecimento, sabe? Para ela tirar essas vendas, para ela conseguir ver que apesar dessas situações na vida dela caóticas, né? Esse peso que ela tá carregando, seja em relação às finanças ou à família e tudo mais, ou a autoconfiança necessária para se entregar para uma relação. Aqui tem esse pedido, tem essa proposta e essa pessoa se joga. Só que aqui ela vai ficar se controlando, se equilibrando ou se dominando até conseguir esse reconhecimento no trabalho, essa expansão nos negócios, né? Ou o aumento da renda para que ela se sinta segura para expandir com você. E ela pensa no futuro, então pode ser que essa pessoa já venha no futuro com um pedido de casamento direto, ao invés de pedir em namoro, já pede em casamento, né? Mas isso aqui vai demorar um tempinho, porque apesar do sentimento inicial aqui, né? Mas tem muita coisa a ser resolvida e no centro a gente tem um 10 de espadas. Então essa pessoa tá passando pela noite escura da alma, que é o momento mais difícil da vida, onde a pessoa precisa, sabe, se mexer, mas não consegue, ou a pessoa precisa passar por todos aqueles, sabe, catarses e fases complicadas de ficar sem dinheiro, de saúde, questões familiares e mentais aqui que atrapalha muito, que faz ela se sentir mal, faz ela se sentir inferior, se sentir menos do que é. Só que a partir do momento que ela recebe esse reconhecimento no trabalho dela, que é uma pessoa muito talentosa, muito habilidosa com vendas, com artes, com, sabe, questões assim de conversar, é uma pessoa que tem um dom. Ela pode estar travada, mas ela vai ser reconhecida, então ela consegue essa estabilidade e aí ela expande aqui os horizontes, porque ela pensa em você e ela pensa no futuro com você. Mas para que isso aconteça, ela precisa primeiro transformar a vida dela